Ele que, no Japão, segundo a investigação da polícia brasileira e japonesa, matou a facadas a Manami, a esposa e a filha Lily. Isso aconteceu há um ano no Japão. Ele foge de lá, vem aqui para a nossa região e depois é preso no estado de São Paulo. Ele está preso na região de Curitiba, lá no Complexo Médico de São José dos Pinhais. Depois que ele foi preso em São Paulo, ele prestou um depoimento. E já digo para você o seguinte, se você não quer passar raiva, desliga a televisão. Porque coisas que a gente ouve, que a gente fala, o quê? O cara falou isso? E falou. Queria chamar o repórter Wesley Lemos, que acompanhou esse caso desde o início, para destacar para a gente alguns trechos desse depoimento que ele deu. É assim, é um tapa na cara da gente, hein, Wesley? Chama muita atenção, né, Parra? O Anderson Barbosa ficou foragido por cerca de 11 meses. Depois que ele fugiu do Japão, inclusive foi na semana em que os corpos da Manami Aramaki, que era a esposa dele, e também da pequena Lily, foram encontrados no apartamento. Ele fugiu do Japão. A última imagem dele era em um aeroporto do Japão e depois a suspeita é que ele estaria aqui na região de Londrina. Afinal, ele foi criado aqui perto, a família dele é da cidade de Cambé. Mas a Polícia Federal realizou essa prisão cerca de 11 meses depois da morte das mulheres, então, na cidade de São Paulo, capital. Segundo a Polícia Federal, ele estava na casa de uma amiga e ele teria mudado um pouco a aparência, né? A fisionomia não era mais a mesma nas imagens que estavam sendo divulgadas na época do crime. Esse homem foi preso, ele prestou depoimento e, segundo as investigações, o que aponta as investigações é que ele é o principal suspeito de cometer ambos os crimes. A Manami e também a pequena Lily morreram com golpes de faca, ou seja, é um caso que teve enorme repercussão. Inclusive a imprensa japonesa veio até Londrina, ficou aqui na cidade por cerca de 2 semanas, fazendo a cobertura desse caso, que teve repercussão até internacional. Depois a polícia do Japão também veio até o Brasil. Agora o Anderson Barbosa está preso e ele prestou o depoimento. Os trechos realmente são revoltantes. A gente assiste e custa acreditar no que ele disse. Vamos acompanhar o primeiro trecho que ele critica, inclusive, a Polícia Federal, a forma em que ele foi abordado na capital de São Paulo. Vamos ouvir. No momento da abordagem, eles fizeram uma pergunta para mim que eu achei meio desnecessária. Eles falaram dessa forma: você sabe por que a gente está aqui? Eu falei com sinceridade, eu falei, eu não sei. Porque daquela forma que eles abordaram a gente, né? E ele falou assim, você tá aqui porque você esfaqueou uma criancinha de 3 anos. Você meteu a faca numa criancinha de 3 anos. E eu tava na casa de outra pessoa. Os vizinhos todos estavam vendo. Era uma coisa desnecessária, não precisava de falar dessa forma. Isso foi uma violência verbal, pode-se dizer assim? Violência verbal, né? Primeiro trecho do depoimento que eu vou te mostrar, mas tem mais. Tem mais. Ele inclusive reclamou, além da abordagem, Wesley, da forma como ele foi conduzido, hein? Me conta essa história, Wesley. Ele reclama que ele estava algemado, mas claro, né, Parra, estava foragido da justiça, a Polícia Federal encaminhou ele algemado até para a cidade de Curitiba, né, ele foi preso em São Paulo e foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal na capital do estado, foi transferido inclusive de avião. Um detalhe importante, Parra, nessa investigação, que o Anderson Barbosa, ele afirma, a versão apresentada por ele junto com a defesa, é que ele não teria tirado a vida da filha. Quando ele teria chegado nesse apartamento, ele teria encontrado a filha já morta e depois disso, em uma discussão, ele teria então matado a ex-esposa, ou seja, teria matado a esposa a facadas. Essa é a versão apresentada por ele e pela defesa. Claro que a família também da Manami Aramaki ficou totalmente abalada, revoltada no Japão. O Japão é um país que não tem muitos casos de feminicídios, ou seja, quando esse caso ganha repercussão, a população toda se revolta e tem uma repercussão muito grande por parte da imprensa japonesa. E ele também citou a forma que ele foi transferido, né, a forma em que ele foi detido. Nesse depoimento ele fala também sobre essa situação, ele que foi preso pela Polícia Federal no início do mês, depois de cerca de 11 meses da morte da ex-esposa, então da esposa e também da filha no Japão. Vamos ouvir. O aperto das algemas, eu também acho que foi um pouco desnecessário, porque apertaram muito. Mesmo eu pedindo para soltar um pouco que estava machucando, eles pegavam meu dedo e puxavam um pouco mais para trás, falando que não estava o suficiente. Entendi. Falavam, você merecia mais.
E eu não entendi isso, né? Porque não precisava disso tudo. Além desses fatos que o senhor me relatou, tem mais algum? Bom, pode ser uma coisa não muito grande, uma coisa mínima, mas tipo, a hora que eles me colocaram no camburão da viatura, eles poderiam pelo menos ter colocado um cinto de segurança em mim. E quando eles pegaram meu celular, eles ficaram pedindo para mim passar a senha do celular para ele. E, tipo, a princípio eu não queria falar, né? Porque eu não sabia se era direito ou não deles saberem a senha do meu celular. E uma coisa deselegante que ele me falou assim, é melhor você falar que sua família não vai ser esculachada. Você sabia que sua família tá tendo uma busca e apreensão na casa da sua família agora, com sua mãe? Sua mãe aí tá ouvindo, não é? Eu falei, sim, senhor. Daí ele pegou e falou assim, então é melhor você falar a senha do seu celular. Daí, obviamente, eu falei pra ele a senha do celular depois disso, né? Daí ele pegou, ó, eu vou mandar uma mensagem de texto pro pessoal lá, uma mensagem de voz, falando pra não esculachar sua mãe. Daí ele falou dessa forma, para de esculachar a família dele aí, que ele já passou a senha do celular aqui, ele cooperou com a gente. Eu também achei uma coisa meio chata, né? Esses são os direitos de uma pessoa que confessa ter assassinado uma pessoa, que confessa ter assassinado uma mulher a facadas. E que a polícia aponta, tanto a brasileira quanto a do Japão, de que ele matou as duas, de que ele matou a mãe e a filha. O cara foragido da justiça. Se ele tá se passando tanto por coitadinho como foi nesse depoimento, por que ele não se entregou? Se ele não devia nada, ele volta do Japão e fala assim, ó, estou aqui para me entregar, para apresentar a minha versão dos fatos. Aconteceu isso, isso, isso e aquilo. Por que o cara foge? O cara que foge para mim é covarde. O cara que foge para mim é o cara que tá devendo. É o cara que quer escapar do flagrante. Aí vai pra delegacia lá e se passa por coitadinho. O que o cara queria? Que fosse transportado numa limusine?